Falar um pouco bem basicamente a respeito de Hermes Trismegisto. Essa figura é a figura do deus Tote egípcio, que é nada mais do que a transformação de Hermes Trismegisto num deus. Isso é muito comum em várias tradições, que um ser que foi muito impactante, muito especial, seja depois incluído no seu panteão. A Índia, aliás, é engraçado isso, porque a Índia e o Egito guardam uma certa semelhança no fato de que são civilizações repletas de deuses, onde tudo é sagrado. E há muito no meio de todas essas divindades seres que estão intermediários entre os deuses e os homens, que são seres humanos, mas já de alto grau. Os rishis indianos são assim também. Rishis são seres humanos quase que divinos, ou seja, eles vislumbram dentro do seu panteão uma continuidade do homem até Deus. Então nós vamos conhecer um pouco a respeito desse Hermes Trismegisto. Muito pouco mesmo, porque se vocês forem olhar do ponto de vista histórico hoje, a maioria dos historiadores acreditam que ele nem tenha existido. Esse nome talvez tenha sido um nome genérico para vários sacerdotes, vários hierofantes, vários sábios. Eu acredito que o nome seja genérico, porque isso é muito comum. Vocês vão ver, para todo lado acontece isso. O nome não pertence a um único personagem, é uma série dele. Mas nem por isso deixa de acreditar que ele existiu. Por uma coisa muito simples, por um princípio ocidental, nosso, cristão, muito simples, que para mim me mostra isso de forma muito clara. Pelas vossas obras vos conhecerei. É um impacto histórico muito grande para ter saído do nada. Para alguém deixar algo que impactou tanta história da humanidade, da forma como Hermes Trismegisto deixou, tem que ser alguém de uma estatura muito grande. Grandes revoluções históricas não nascem de ninguém, do nada, de compilação de opiniões. O homem é do tamanho do rastro que ele deixa no mundo. É muito difícil alguém me dizer que tantas obras fantásticas, Lao Tse é outro que se questiona, tantas obras fantásticas, por exemplo, no Lao Tse, o taoísmo saiu do nada, o Tao Te Ching saiu do nada. Não, tem que ter sido um homem do tamanho daquela obra. Porque qualquer homem não conceberia algo tão complexo e tão delicado e tão profundo. Então, particularmente do ponto de vista da filosofia, as duas coisas não se excluem. Deve ter tido um monte de Hermes Trismegistos, porque é um nome genérico. Trismegisto significa aquele 3 vezes iniciado, 3 vezes sábio. Mas também deve ter havido um, que foi o grande mestre. Hoje a gente fala a respeito de uma coisa que está muito fechada, ela está hermeticamente fechada. Curiosamente, esse nome veio dos mistérios herméticos, porque ele era tão cuidadoso com seu conhecimento, se diz que só passava estritamente o conhecimento àquelas pessoas que tivessem uma base moral sólida para portá-lo. Esse é o tipo da coisa que hoje fica complicado para a gente, na nossa vaidade, um pouco intelectual, entender. Parece que é restrição do conhecimento. Platão já falava sobre isso, que é melhor a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. O conhecimento exige uma base moral que garanta para que você vai usá-lo. A tradição hermética tem uma frase que é muito famosa, que diz que os lábios da sabedoria só se abrem aos ouvidos do entendimento. Então é um conhecimento transmitido realmente de boca a ouvido, de mestre a discípulo. Esse Hermes Trismegisto, a gente não pode nem falar a respeito de data, porque como se não se chega a um acordo nem se ele existiu, que dirá data. Agora, existe um fato curioso que se comentava muito na época do Renascimento. Para quem conhece algumas catedrais renascentistas italianas, vocês vão perceber que de vez em quando aparece a figura de Hermes Trismegisto dentro dessas catedrais. Aliás, às vezes até antes, porque havia uma relação muito grande entre a alquimia medieval e o hermetismo. E normalmente os construtores de catedral eram alquimistas. É a chamada arquitetura real, arquitetura sagrada, eram alquimistas. E todos eles prezavam muito a figura de Hermes Trismegisto. Então eu mesmo pesquisando já achei umas 3 gravuras de vitrais de catedrais cristãs com a figura de Hermes Trismegisto. E uma delas, particularmente, que fica na Itália, dele dialogando com Moisés. Não sei exatamente em que fonte se baseou isso, mas diziam que ele teria sido mestre de Moisés. Se isso tem algum fundamento, eu não saberia dizer, mas a datação aproximada que se dá a Moisés é 1250 anos antes de Cristo. Então, se existiu um personagem, que creio que existiu, talvez tenha sido por aí, 1250 anos antes de Cristo. É uma curiosidade, porque se vocês imaginarem, na época, durante todo esse período, os próprios egípcios não tinham obra de Hermes Trismegisto nenhuma. Isso foi reservado e parece que passado de maneira muito secreta. Até que quando começa a entrar o período cristão,
o iniciozinho ali da transição da Idade Média, começa, sabe-se lá por que cargas d'água, a aparecer algo da tradição hermética. Sobretudo duas coisas que nós vamos ver, que é um conjunto de textos herméticos, que é chamado de corpos herméticos, que começou a circular muito secretamente pela Europa lá pelo século I, II. Curioso, né? Onde é que estava isso? Vocês considerarem 1250 até cento e poucos depois de Cristo? O que são isso? 14 séculos? E mais tardiamente ainda, um material que nós vamos ver já, que é a chamada Tábua de Esmeralda, que essa começou a ser conhecida lá pelo século VII, 600 e alguma coisa. Então é interessante, gente. Vou contar para vocês.